Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre sistemas de iluminação natural e de que forma, né, seria a aplicação desses sistemas como elementos de projeto arquitetônico mesmo. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, né, quais seriam esses sistemas de iluminação natural? De que forma a luz natural entra dentro dos espaços interiores? Por meio de aberturas, não é mesmo? Essas aberturas, elas podem ser laterais, ou seja, janelas, né, localizadas nas paredes, ou zenitais, que seriam aberturas localizadas na cobertura. Nós podemos dizer que existem condições específicas, necessidades específicas de projeto que indicam ou direcionam a aplicação de cada uma delas. Mas é importante saber quais seriam as vantagens e desvantagens desses dois tipos, né, de sistemas de iluminação. Então, nós temos aqui as aberturas laterais, aqui um exemplo nessa foto, de uma abertura lateral, uma janela. A abertura lateral, ela sofre mais influência de obstruções externas, né? Nós podemos ver aí nessa foto que tem uma vegetação ali no entorno que provavelmente sombreia essa abertura em alguns momentos do dia. Além disso, essas obstruções também podem causar reflexões, né? Ou mesmo interromper a passagem de luz em determinadas horas do dia, dependendo dessa obstrução. Essa obstrução pode ser até edifícios do entorno, muros, elementos da própria edificação que podem caracterizar-se como essa obstrução. Também uma menor homogeneidade na distribuição dessa luz, porque normalmente essas aberturas laterais elas estão localizadas em uma vedação vertical e dependendo da profundidade do ambiente, é mais provável que a região próxima a essa abertura tenha uma maior quantidade de luz do que as regiões mais afastadas dessa abertura, criando um gradiente que vai reduzindo a intensidade de luz, a disponibilidade de luz, a partir do momento em que você se afasta dessa abertura. Além disso, também, como uma vantagem, é fácil de se trabalhar com as vedações com relação à infiltração de águas de chuva, né? As aberturas laterais, por serem normalmente verticais, com às vezes um simples sistema de prolongamento da cobertura, criação de uma marquise, ou simplesmente no próprio sistema de fixação da janela é possível facilmente controlar eventuais casos de infiltração de água, né? É bem fácil. E, além disso, também maior facilidade de manutenção, né? Para você fazer uma limpeza, para você fazer uma troca de um vidro, né? Ou se for de vidro ou de algum outro material. Qualquer tipo de manutenção é muito mais simples, né? Numa abertura que está localizada numa parede, principalmente por causa da altura de trabalho, né? Que é com uma simples escada você já consegue fazer essa manutenção. E uma outra vantagem que ela está normalmente associada, se ela for uma abertura que permite também a entrada de ventilação, a uma estratégia muito utilizada em climas quentes, que é a estratégia de ventilação cruzada. Lembrando que no semestre passado vocês já viram sobre essa questão de ventilação cruzada, o vento só vai entrar, né, dentro do ambiente se ele tiver para onde sair. Então, da mesma forma que se você tiver uma abertura, uma janela, você precisa ter uma saída para esse ar, que seria uma porta, né, desse ambiente ou uma outra janela, né, pensando nas aberturas bilaterais. Bom,
E as zenitais? Quais seriam as vantagens, né, desse sistema de aberturas zenitais? Bom, as aberturas zenitais, elas têm uma menor influência das obstruções externas, vocês imaginam, né? É muito difícil ter alguma interferência, né? A não ser que sejam edifícios muito altos ou vegetações muito altas, para obstruir, chegar a obstruir uma abertura zenital. Ela oferece uma maior homogeneidade de distribuição da luz, porque normalmente ela é possível de ser posicionada em regiões centrais do ambiente. Maior ocorrência de infiltração e ruído, lembrando que tem a questão do ruído da chuva, né? Que por essas superfícies normalmente serem finas, né? A vedação quanto à passagem de ruído também é bem complexa. Quando cai a chuva, normalmente ela provoca um ruído muito grande em aberturas zenitais. Mas é lógico que isso é possível de ser resolvido, né? Não é um problema congênito. E também a questão da infiltração por água, por normalmente elas serem inclinadas ou mesmo horizontais, planas, às vezes a água fica acumulada por um pouco mais tempo, que possibilita maior frequência de problemas de infiltração. Maior dificuldade de manutenção, porque qualquer manutenção vai exigir que você suba na cobertura, e isso realmente é bem mais complicado do que subir numa escada. E associada à estratégia de ventilação do tipo efeito chaminé. Isso é muito interessante, porque, como vocês viram no semestre passado, em Conforto 1, esse tipo de ventilação, esse tipo de estratégia, ela é muito interessante para a higienização do ambiente, para a remoção do ar quente, que normalmente fica, por ser mais leve, né, fica nas regiões mais altas do pé direito, ele permite a saída desse ar quente e a entrada de um ar mais fresco, renovando esse ar. Então, esse efeito chaminé ele é muito interessante em edificações em climas quentes, e por isso uma estratégia muito bem-vinda. Bom, uma outra questão que nós precisamos considerar sobre as aberturas laterais e as aberturas zenitais é que elas normalmente, e aí eu já vou explicar o porquê, normalmente, não sempre, né? Elas têm um comportamento oposto quanto à penetração da radiação da luz em diferentes épocas do ano. Então, aqui, como vocês podem ver nessa ilustração, ó, em dias de verão, o Sol ele está com um ângulo vertical. Vamos ver se vocês estão lembrando as informações do semestre passado. Um ângulo vertical frontal, né? Aquele ângulo alfa, maior, mais próximo dos 90 graus. Ele está lá perto do ponto do zênite mesmo, né? Está bem alto. E com isso, você tem uma menor penetração da radiação direta a partir das aberturas laterais. Deixa eu ligar meu spotlight aqui para vocês. Tem menor, né, influência aqui, porque o sol está mais alto, então até mesmo um elemento, qualquer elemento de cobertura que poderia já sombrear, né, esse espaço. Enquanto que para a abertura zenital, ó, a entrada da radiação é muito mais, a penetração da radiação é muito maior. Já em dias de inverno, o sol está mais baixo, mais próximo do horizonte e, consequentemente, penetra mais pelas aberturas laterais do que pelas zenitais. E em dias de céu encoberto, a gente tem uma iluminação baixa nas regiões de aberturas laterais e uma bem intensa nas regiões, nos locais onde possuem a abertura zenital. Mas é importante destacar que, eu não sei como está a lembrança de vocês em relação a esse conteúdo, mas que esse cenário não necessariamente acontece em regiões de clima tropical, como é o nosso caso, né? A nossa latitude é uma latitude muito próxima da linha do zero, né, da linha do Equador. Nós estamos com uma latitude de 15 graus aproximadamente. E por isso, o nosso ângulo solar, nosso alfa, dificilmente ele abaixa
Normalmente, ele sempre só vai ter alfas baixos nos momentos do nascer do sol e do pôr do sol, que o sol está mais próximo do horizonte. Mas no restante dos horários do dia, o sol sempre está em uma posição alta, né? Inclusive, a posição mais baixa nós vamos encontrar no nosso inverno, que é o sol fica mais baixo, e mais alto, mais próximo do zênite no verão. Então, é bem essa a realidade, mas a variação é muito pequena, não chega a caracterizar um sol baixo como esse que está mostrando aqui em céu claro de inverno. E no nosso caso, inclusive, o sol chega a passar para o sul no verão. Então, a gente tem a radiação entrando pela fachada sul no verão. Então, é uma condição bem diferenciada, mas nós podemos sim considerar isso aqui como algo aplicável ao nosso clima. É lógico que a inclinação não é tanta, mas existe sim no verão um ângulo solar mais alto do que no inverno. Bom, mas é lógico, eu estou aqui comentando com vocês sobre vantagem e desvantagem de cada um, e posso estar dando a impressão equivocada de que nós precisamos escolher somente um tipo de sistema de iluminação natural nos nossos projetos. E isso não é uma verdade. Nós podemos trabalhar, sim, de forma conjunta com mais de um sistema. Nós podemos trabalhar, além do fato de nós podermos trabalhar com mais de uma abertura dentro de um mesmo sistema, num mesmo ambiente, mas também nós podemos trabalhar com sistemas diferentes em um mesmo ambiente. Vocês podem verificar nessa imagem aqui que nós temos um banheiro, né, que possui tanto a abertura lateral quanto a abertura zenital. Se for, né, possível dentro das condições estruturais da edificação, e se for necessário, é possível que seja feita essa combinação, né? Pode ser benéfico para o projeto e para a ocupação dos espaços. Bom, para o contexto da nossa disciplina, eu vou estar separando aqui, então, os dois sistemas, para a gente se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, mas é importante e reforço, né? Não é necessário que eles sejam trabalhados de forma isoladas, né? Em muitos casos, eles vão ser trabalhados de forma conjunta. Aberturas laterais, então, como eu já disse, são as aberturas localizadas nas paredes, né, nas fachadas, e são os sistemas, né, ou componentes mais utilizados para transmitir a luz natural nos edifícios, né? A maioria dos edifícios, inclusive, talvez algum de vocês nem tenham tido contato ou ouvido falar sobre a abertura zenital, né? Então, não é algo muito comum dentro da nossa cultura, do nosso perfil arquitetônico, né? Não é uma coisa muito comum. Mas a abertura lateral, sim, né? E nós temos condições diferentes de utilização da abertura lateral. Ela pode ser unilateral, quando existe apenas uma única abertura em uma única parede dentro do ambiente, como é o caso daquela imagem que eu já tinha mostrado para vocês. Isso é um caso de uma abertura unilateral. O que vocês podem perceber? A região próxima à abertura é significativamente mais iluminada do que as regiões mais afastadas da cobertura. A gente vê, inclusive, pelo próprio piso, né? Que é o mesmo piso, né, nos dois lados, e aqui é bem mais claro do que aqui. Então, normalmente, em espaços que têm aberturas unilaterais, existe menor uniformidade de distribuição da luz natural no ambiente. Uma outra forma é a bilateral, né? Quando nós temos aberturas em duas paredes, tá? E aí, esse bilateral, né, ele reforça aqui que esse recurso pode ser feito utilizando-se de aberturas zenitais também, reforçando mais uma vez, né, que é importante e sempre considerar a possibilidade de sistemas mistos, né, que englobam tanto aberturas laterais quanto zenitais. Então, a gente tem aqui um exemplo de abertura bilateral. Não precisa necessariamente ser por paredes opostas, tá? Podem ser paredes adjacentes, como a gente está vendo aqui.
E vocês conseguem perceber como é bem mais uniforme a distribuição da luz, né, no ambiente, porque ele consegue ter mais de um ponto de entrada dessa radiação. E, por último, multilateral, ou seja, entra por pelo menos 3 de suas paredes. E a iluminação praticamente é totalmente uniforme, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um ambiente que é integrado, né? É uma sala e tem um outro ambiente aqui do lado, que talvez seja uma cozinha, eles estão integrados e, consequentemente, nós temos aqui também são 2 aberturas nessa parede aqui. Então, nós temos, sim, várias aberturas em todas as paredes do ambiente, né? A gente consegue perceber, inclusive pelo reflexo do piso aqui, que talvez tenha uma outra abertura também nessa parede onde a pessoa está tirando a foto. Então, percebem como a distribuição é bem uniforme, né? É como se a iluminação tivesse idêntica, né, em todo o ambiente. É lógico que isso não é uma verdade, mas o contraste é muito menor, né? A variabilidade é muito menor. Bom, então, uma informação também importante, além dessa questão sobre a quantidade de aberturas e disposição dessas aberturas no ambiente, é importante destacar que no caso de aberturas unilaterais, nós devemos tomar alguns cuidados, principalmente quanto à profundidade do ambiente. Quanto maior a altura da janela, maior a profundidade de penetração dessa luz, né? E a gente tem que limitar, então, os ambientes para que tenham profundidades de 1,5 a 2 vezes a altura da abertura, né? E evitar completamente profundidades maiores que 2,5 vezes a altura da janela. Vocês podem ver que aqui tem um elemento diferente que possibilitou um alcance maior, uma profundidade maior de penetração dessa luz, ó, de 1,5 a 2 vezes essa altura. Isso aqui, esse elemento chama bandeja de luz. Ele é um elemento que reduz um pouquinho a quantidade de luz que entra na proximidade da janela e capta essa luz e redireciona para as superfícies reflexivas de forro. Então, ocorre simultaneamente a reflexão do piso, a reflexão pelo forro, e, consequentemente, a gente consegue maior profundidade de penetração dessa radiação, né? Então, é importante lembrar que sempre que possível, lógico, nem sempre isso é possível, é importante o uso de sistemas bilaterais, mistos ou multilaterais. O sistema de iluminação lateral unilateral não é tão aconselhável quando se busca uma iluminação mais uniforme. É lógico que, tomando esses cuidados que nós estamos mostrando aqui, é possível de se obter projetos adequados, e mesmo porque tudo pode ser concebido a partir da ocupação desse espaço também, no qual os locais de maior necessidade de iluminação ficam mais próximos da abertura e os de menor necessidade de iluminação ficam afastados. Bom, quanto às características dessa abertura, né? Não é só o tamanho dessa abertura que vai garantir, ou o número de aberturas, que vai garantir a quantidade ou qualidade da luz que vai ser absorvida ou transmitida por essa abertura. Existem algumas características que influenciam, né, nessa qualidade e quantidade de luz. Dimensão e profundidade, pé direito do ambiente, a orientação da fachada, como vocês lembram, né, pela nossa carta solar, a disponibilidade de luz não é a mesma em todas as orientações, em todos os momentos do dia. O controle de insolação, às vezes elementos de proteção que possam vir a ser utilizados, como beirais, brises ou até mesmo sombreamentos por elementos externos. O tipo de vidro ou caixilho, né, vidros que não são totalmente transparentes, que absorvem parte dessa radiação e transmitem menos. E caixilhos, que é a estrutura de fixação desse vidro também, ela vai ter uma obstrução diferente dependendo do tipo de caixilho.
as cores e acabamentos dos espaços internos, porque eles são determinantes para a reflexão dessa luz e para a potencialidade de maior penetração dessa luz no ambiente. E as obstruções externas, naturais, né, e edificações do entorno. Quanto à orientação solar, que a gente já destacou ali, as aberturas orientadas para o sul normalmente se beneficiam de uma radiação mais difusa, né? É lógico, considerando a necessidade de uma luz mais homogênea, né? A fachada sul, ela tem poucas horas do dia, ou poucas horas do ano, né? Se a gente for generalizar, com radiação direta. Normalmente, a maior parte do tempo, o sol está voltado para a fachada norte. Por isso, é uma potencialidade usar a fachada sul para aberturas quando esses espaços não requerem, né? Ou melhor, requerem uma iluminação mais homogênea, pelo fato dela ser mais difusa da abóbada celeste. Essa imagem aqui mostra, né, uma edificação no hemisfério sul e no hemisfério norte. No nosso caso, nós estamos no hemisfério sul. E assim, em junho, que seria o nosso inverno, né, a gente tem o sol um pouquinho mais baixo. Lógico que não está tão baixo assim, porque a nossa latitude é bem pertinho do Equador, da linha do Equador. Mas, de certa forma, ela é um pouquinho mais baixa. Enquanto em dezembro, nosso verão, ela está mais alta. No nosso caso, a gente desloca isso aqui um pouquinho para cima, né? E esse dezembro já está aqui, ó, na outra fachada, que é a fachada sul. Então, é como se a gente estivesse concentrado mais ou menos aqui, nesse espaço aqui. Que é nessa região aqui. É importante lembrar disso, que isso se aplica, né, à nossa condição, né, quando a gente chama a atenção para a nossa latitude de 15 graus. Então, o sol da tarde é algo que é um problema para o nosso caso, para o nosso clima, para a nossa latitude, porque é o sol que vai estar com baixo alfa, né? Ou seja, mais próximo da linha do horizonte, vai ter uma penetração maior pelas aberturas laterais, e geralmente em um momento em que o ar, né, as superfícies, as paredes, já receberam radiação durante todo o dia, acumularam essa radiação e se aqueceram. Então, é um problema, geralmente, essa radiação entrar dentro dos espaços interiores no período da tarde. Por isso, é muito importante considerar a questão da orientação solar na hora de pensar nossas aberturas. A questão do caixilho, a influência do caixilho, né? O caixilho é essa moldura, essa estrutura que fixa, né, a esquadria, né? Que pode ser de madeira, pode ser metálica, pode ser aquelas esquadrias de vidro temperado, hoje tem PVC, alumínio, tem diversas soluções, né, de esquadria. E cada tipo de esquadria, ela vai oferecer obstruções diferentes, né? Que a gente tem um tipo de esquadria que não tem moldura, um tipo de esquadria com uma moldura fixa, ou seja, um vidro fixo, ou máximo ar, né? Com aberturas duplas, com situações modulares. Aqui a gente tem uma obstrução, praticamente nenhuma obstrução, né? 100% vem da radiação. 80% já uma redução de 20%, uma redução de 45% e uma redução de 55%. Então, a gente tem aqui caixilhos de madeira, por exemplo, reduzem em torno de 30% a 35%, enquanto caixilhos metálicos reduzem entre 17% e 25% da entrada de radiação. Outra coisa também que é muito importante é o formato, a posição e a dimensão dessas aberturas no ambiente. Eu vou estar tentando explicar um pouquinho mais, tentando ilustrar para vocês isso um pouco mais. Essa imagem, por enquanto, ainda é algo um pouco novo para vocês, mas quando a gente for trabalhar com software, vocês já vão se familiarizar um pouco mais com elas. Essas imagens são curvas, né, com cores falsas, que demonstram a distribuição da iluminação no espaço que está sendo avaliado, né? Então,
Todas essas imagens são de um mesmo espaço, as aberturas estão localizadas na mesma parede, eles só foram variando, aqui no caso, a altura dessa abertura e aqui a largura dessa abertura, para entender como que é a distribuição dessa luz no ambiente. E vocês podem ver aqui, ó, a gente tem 2.000 lux, essa cor avermelhada, e vai reduzindo, reduzindo até o azul, que é 200 e alguma coisa, né? Se é que tá um pouquinho escurinho, não estou enxergando muito bem, mas mais ou menos 200 lux, digamos que seja 200 lux. Aqui nós temos, então, o formato da janela mais alongado, janelas mais estreitas, e aqui janelas baixas, janelas médias e altas, e aqui uma janela única, estreita única, e duas janelas, divididas em duas janelas mais estreitas, né? Então, eu vou mostrar como é essa distribuição da luz difusa a partir da janela. Essa primeira solução aqui seria uma janela alta, né? Tá vendo que ela quase toca o topo do pé direito do ambiente, mas estreita. Ela não é larga, ela é uma janela estreita. Essa janela, ela permite uma maior penetração, ou seja, a radiação, ela consegue atingir pontos um pouco mais internos do ambiente, pelo fato da sua altura. No entanto, as laterais aqui acabam ficando escuras, né? A redução é muito, muito grande aqui nas regiões, à medida que se afasta na lateral dessa janela. Aqui, por exemplo, é um exemplo, ó, de uma cozinha em que foi utilizada uma janela alta e estreita. E a gente percebe que essa região próxima à janela aqui, até a profundidade de alcance dessa luz é grande. Mas a região, por exemplo, do lado aqui dessa janela, ela fica muito escura. Vocês acham que, considerando esse ambiente aqui, que é o espaço de uma cozinha, essa abertura foi bem posicionada em termos de necessidades funcionais? Aonde as atividades da cozinha são desenvolvidas? Corte, cozimento e até mesmo as refeições. Na pia, no fogão, né? A maior parte, a parte que precisa de maior demanda, né, de iluminação, normalmente é a área de trabalho. E é a região mais escura desse ambiente. E fatalmente só vai ser possível utilizá-lo por meio da iluminação artificial ou poderia ser utilizado um outro sistema complementar, né? Se tivesse uma outra janela aqui, né, a gente conseguiria uma iluminação mais uniforme. Então, só para vocês entenderem como essa escolha sobre o formato, a posição, a localização dessa janela em relação à própria utilização do espaço é determinante para a qualidade das atividades desenvolvidas ali. Então, nós temos aqui um outro exemplo, que são janelas altas e estreitas, em fila, ou seja, uma do lado da outra. A distribuição da luz acaba sendo bem irregular se esse espaçamento for relativamente grande, né? Então, aqui a gente não vê baixar tanto, né? Elas estão até um pouquinho próximas. Mas se esse afastamento fosse um pouquinho maior, nós teríamos buracos escuros aqui no meio entre as janelas. Apesar da penetração ser muito maior, né? Quando comparado a janelas mais baixas. Então, aqui um exemplo para vocês verem, né? Nós temos aqui duas aberturas estreitas e altas, só que bem espaçadas uma da outra. E a gente percebe essa sombra, né? Essas regiões de sombra que são criadas entre as duas janelas. A penetração é muito grande, você vê que até o sofá inteiro praticamente tem a mesma condição de iluminação, mas aqui mesmo do lado, né, a gente tem condições muito escuras, que é até difícil identificar, né? O ofuscamento, né, muito grande. Aqui a gente percebe, inclusive, a ocorrência de uma obstrução, né, por meio de uma vegetação que torna essa lateral aqui ainda mais escura do que essa, que está mais iluminada. E é justamente a região onde a atividade está acontecendo, né? O sofá é uma região onde descanso, talvez uma leitura, né? Pode ser que tenha, mas para ler uma partitura de um piano, a demanda é muito maior do que a pessoa que está aqui no sofá. Talvez a escolha pelo local de colocação desse arbusto não tenha sido a melhor.
Janelas largas e horizontais, né? Ela tem uma menor penetração, a luz não chega muito longe no espaço. No entanto, ela permite uma homogeneidade de iluminação nessa região próxima a ela. E altos níveis também, né? Que são equivalentes aos níveis observados nas janelas altas. Então, aqui, ó, o exemplo de uma janela baixa, né? E larga, comparado com a dimensão do ambiente. E a gente consegue perceber que essa região possui uma certa homogeneidade de luz. A partir do momento que a gente vai se afastando, vai ficando mais escuro. Mas olha que interessante, né? A escolha pelo layout foi determinante, porque as atividades que demandam maior necessidade de iluminação, elas foram locadas próximas à abertura, enquanto as necessidades que não demandam tanta iluminação foram localizadas afastadas, se aproveitando da condição de menor quantidade de luz. Então, isso também é uma estratégia muito importante, não é só a escolha do tipo da janela e a posição da janela, mas também da distribuição das atividades no interior desse espaço. Nós temos aqui outras condições de janelas mais altas, né? Janelas horizontais mais altas. Elas têm uma menor entrada de luz nas regiões próximas de janelas. Tá vendo a diferença, né? À medida que você vai aumentando a janela, a região próxima ela vai ficando mais escura. No entanto, a região mais afastada acaba recebendo uma maior profundidade de luz, né? Chega aqui a 250 lux, no caso da janela mais alta aqui, ó. Como a gente pode ver aqui, né? As regiões logo abaixo da janela ficam mais escuras, enquanto as regiões mais afastadas recebem mais iluminação. Uma coisa importante, né? Eles trabalharam com uma superfície altamente reflexiva, o que possibilita que o ambiente não nos dê a sensação de estar escuro, né? Porque as reflexões do teto, olha como o teto também está sendo um elemento de reflexão aqui, e da parede, está possibilitando a reflexão dessa luz e, consequentemente, o aproveitamento dela de forma difusa nas demais regiões, uma melhor distribuição. Bom, outra coisa que nós precisamos considerar também, né, para a questão de evitar o ofuscamento, o que seria mais interessante, né? Janelas largas, grandes, ou janelas menores, né? Repetidas janelas menores. Então, a gente recomenda, para evitar o ofuscamento, evitar zonas escuras e melhorar a homogeneidade do ambiente, o uso de janelas grandes, ao invés de janelas pequenas. A luz natural em janelas grandes causa menos risco de ofuscamento porque ela aumenta o nível de adaptação do olho. Ele diminui o contraste do campo visual. Quando a gente olha para uma janela grande, a gente praticamente vê tudo em mesmos níveis, sem variação da iluminação. Vocês lembram na aula passada que nós falamos sobre adaptação do olho, que era o ajuste a diferentes níveis de iluminação, que era caracterizado pela abertura e o fechamento da pupila? Quando a gente tem uma janela muito grande, não existe variação, porque a condição de iluminação em toda a abertura é praticamente a mesma. Então, a adaptação, o olho não precisa ficar se adaptando o tempo todo. Enquanto aberturas mais estreitas, elas vão, no nosso campo de visão, criar pontos de grande intensidade de luz e pontos com menor intensidade de luz, o que exigirão mais do nosso sistema de adaptação do olho, consequentemente levando ao maior desconforto visual. Vocês estão vendo como os conteúdos se interligam, né? Se conectam. Então, é muito importante que vocês mantenham essa sequência estrutural de acompanhamento dessas aulas para conseguir fazer esses cruzamentos no momento em que eles forem demandados, ok? Bom, se pensarmos em iluminação natural, a gente precisa também considerar as atividades que são feitas no interior do espaço. Quando a gente fala de uma casa, né, por exemplo, existem alguns padrões que são exigidos para as janelas em função dos trabalhos que são desenvolvidos em cada ambiente dessa casa. Esses padrões da casa, por exemplo, são
de quarto, janelas de quarto, 50 centímetros esse seria o peitoril, né? Sala de jantar, 80 centímetros. Esses escritórios seria 1 metro, cozinha 1,20 m, uma oficina 1,5 m e banheiro 1,80 m. Então, a área de banheiro precisa de janelas bem mais altas, né? Enquanto a área de quarto, janelas mais baixas. E tudo isso para buscar uma melhor distribuição da iluminação de acordo com as demandas das atividades desenvolvidas em cada um desses ambientes. Quanto às aberturas zenitais, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem diferentes tipos de aberturas zenitais. A gente falou, por exemplo, das janelas, né? As janelas a gente não vê muita variação no tipo de janela. A gente considera a ocorrência, né? Se é unilateral, se é bilateral, se é multilateral, se é misto, ou seja, com o uso de também sistemas de iluminação zenital. Mas no caso das aberturas zenitais, a gente tem variações expressivas sobre a tipologia dessa abertura. Por isso, existem algumas classificações. Então, nós temos aberturas zenitais que são caracterizadas pela entrada de radiação superior, ou seja, por cima, que são os domos, clarabóias e átrios. Todos eles são muito semelhantes. Alguns autores, inclusive, consideram todos eles dentro de uma única classificação. Mas aqui na nossa disciplina, nós vamos trabalhá-los de forma isolada, mas para entender as especificidades de cada um, ok? Além desses, de entrada de luz superior, né, nós temos os sheds, que é entrada de luz horizontal, lateral, no caso, e os lanternins, que também tem entrada de luz lateral. Nós vamos tentar explicar cada um deles agora e demonstrar alguns exemplos desses tipos de abertura, ok? Domos são aberturas com captação superior, né? Como eu já havia dito, a luz, né, entra por cima da abertura. Geralmente ela é vedada, tá? Existem casos em que ela é aberta, mas na maioria das vezes ela é vedada, ela é fechada para evitar a entrada de chuva. E esse fechamento pode ser com acrílico, com vidro, com policarbonato, uma superfície translúcida ou transparente, porque é necessária a entrada de luz por ela. Ela é caracterizada, o domo, diferente da claraboia e do átrio, ele tem como característica que o define a presença de um fosso, que possui paredes reflexivas. Então, além da radiação que vai entrar de forma direta pela abertura, se for o caso, né, dependendo da posição do Sol, também vai entrar radiações refletidas pela parede do poço ou fosso. Dependendo da altura desse fosso, nós vamos ter maior influência de iluminação difusa do que de iluminação direta no ambiente. E vocês podem ver que o domo ele pode ser aplicado tanto no meio de um ambiente, né, distribuído, mais de um até se necessário, quanto no final do ambiente, que dá maior possibilidade de utilização do efeito de reflexão da superfície, que além da superfície do fosso, vai ser utilizada a superfície da parede para reflexão e aproveitamento do efeito difuso dessa luz, que é mais confortável aos nossos olhos. Aqui o exemplo, né, de um domo, na verdade 3, né? Temos 3 domos aqui, ó, de abertura zenital. Esse aqui é um espaço residencial, aparentemente. Então, vocês podem ver que não está entrando radiação direta, porque provavelmente ou o céu está nublado, ou a posição do sol, né, não permitiu isso. Mas aparentemente o céu está nublado. Mas a radiação direta, muitas vezes, ela é demandada dependendo da atividade, né? A gente viu na aula passada, na primeira aula nossa, que nem sempre a radiação direta é ruim, né? Em alguns locais de clima frio, ela é necessária para manter as condições térmicas de conforto no ambiente. Mas é lógico que nós, no contexto de iluminação, nós temos que tomar muito cuidado com o uso da radiação direta, uma vez que ela tem níveis de iluminação muito maior do que a iluminação difusa, causando ofuscamentos, né, pela intensa adaptação do olho.
Ele pode ser usado de forma a possibilitar também a saída de ar por efeito chaminé, mas praticamente todos os tipos de abertura zenital têm essa possibilidade, né? Então, aqui tem um exemplo de como funciona essa ventilação, né? Então, nós temos as paredes do fosso e a fixação da cobertura é feita por elementos metálicos que criam esse espaço, esse bolsão de ar que permite a saída desse ar. Aqui é o exemplo, né, dessa ilustração. Vocês podem ver os elementos de fixação, as barras, aqui até os parafusos onde as barras estão fixadas, e todo esse espaço livre para a saída desse ar, que é um exemplo de um domo na parte externa, né, lá no telhado. O mesmo princípio também é usado para sistemas de captação de luz por meio de tubos reflexivos, que são os túneis de luz. Eles hoje são muito possíveis de serem aplicados. O mercado já se apropriou dessa tecnologia, né? São coletores mesmo de luz. Vocês podem ver nessa imagem, é um coletor. Esse coletor, ele tem aqui um tubo com paredes altamente reflexivas que levam essa luz que foi captada aqui para o interior do ambiente, como a gente pode ver aqui. São como luminárias, mas de luz natural. A gente já conhece, já tem alguns locais aqui em Cuiabá que usam desse recurso, né? Infelizmente, a gente não tem como visitar agora o centro de decorados da Plaenge, ele tem isso daqui lá no espaço próximo ao espaço gourmet deles. A gente sempre fazia a visitação lá, aproveitava para mostrar para os alunos conhecerem. Então, é muito importante que vocês entendam que já tem essa estratégia e pode ser usada desde que possua uma certa distância entre o telhado, né, e o espaço interior, o forro, né, digamos. Então, precisa de uma certa distância para que isso aconteça. Caso contrário, né, o tubo vai ficar muito curto e as reflexões vão acabar trazendo também radiação e aquecendo o espaço. Bom, outro tipo também de abertura é a claraboia. A claraboia é o mesmo princípio do domo, né? Ela tem uma captação de luz superior, também pode ser vedada, né, por vidro ou policarbonato para proteger contra a chuva, mas diferente do domo, ela não possui o fosso com paredes reflexivas. A entrada de luz é feita diretamente por meio da abertura. E ela requer mais manutenção por causa do seu formato mais horizontal, sua posição mais horizontal da superfície iluminante, geralmente possui maior frequência de casos de infiltração de água. E também temos que tomar muito cuidado com a questão térmica. Claraboias em Cuiabá podem ser usadas, mas com cuidado. E aí eu trago para vocês uma referência que eu particularmente admiro muito do uso de claraboia de forma consciente e trazendo todos os cuidados para se aproveitar dessa iluminação com qualidade. Vocês já ouviram falar de Louis Kahn? Louis Kahn é famoso por seus projetos, ele sempre se apropriou muito do recurso de iluminação natural em seus projetos. E eu trouxe aqui algumas frases do Louis Kahn que são muito interessantes. Então, ele falava assim, que o espaço de um edifício deve ser lido como uma harmonia de espaços iluminados. Cada espaço deve ser definido pela sua estrutura e pelo caráter de sua iluminação natural. Ainda um espaço projetado para permanecer no escuro deve ter luz suficiente de alguma abertura, de alguma misteriosa abertura, para nos mostrar o quão escuro ele é. Não tem como saber se ele realmente é escuro se você não cria esse contraste. E Louis Kahn também dizia que um espaço nunca encontrará o seu lugar na arquitetura sem a luz natural. E aí eu trago para vocês uma referência que é encantadora, que é o Museu de Belas Artes de Kimpel, que é um projeto de Louis Kahn, no Texas, e é uma edificação de 1972, é uma edificação muito antiga. Ele é concebido a partir dessas abóbadas, são várias abóbadas, a edificação, a cobertura da edificação. E isso aqui, acreditem, pessoal, é uma claraboia.
Essa claraboia, ela ocorre no topo dessa abóbada e ela se estende por toda a extensão da abóbada. Mas aqui embaixo dela tem uma superfície, um coletor. Esse coletor aqui dá para ver melhor. Ele é metálico, de alumínio, perfurado. Ele filtra a radiação que chega dessa abóbada e permite que ela seja refletida para a cúpula dessa abóbada, que ela fica bem iluminada, destacando, né, o elemento da cúpula, e também a iluminação que atravessa o alumínio perfurado, ela acaba que é difundida por ele, não dando a sensação de radiação direta. Aqui tem um exemplozinho mostrando que a abertura, né, aqui é a abóbada, e aqui a abertura aqui em cima é uma claraboia mesmo. E eles incorporaram esse elemento aqui, que é esse filtro, né? Esse coletor que redireciona a luz para onde é interesse. Vocês podem ver que em alguns pontos acaba entrando, né, um pouquinho mais de luz, mas ela está filtrada por essa tela perfurada. E olha como a gente tem também aberturas laterais, né, que complementam, mas olha, os ambientes possuem uma uniformidade incrível de distribuição dessa luz, o que torna confortável, né, o espaço. Bom, outro exemplo de claraboia também é a Pinacoteca, né, um exemplo brasileiro de São Paulo, uma claraboia que fica bem no hall de circulação e também é um espaço de exposição. Ela foi incorporada na Pinacoteca a partir de uma intervenção do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Funciona muito bem lá em São Paulo, também por causa do clima de São Paulo, né? Aqui em Cuiabá, uma solução como essa pode ser usada, mas com um pouco mais de cuidado, né? A claraboia pode existir, mas ela precisa ser melhor protegida da radiação direta. Assim como o Luiz Kahn pensou lá também, no museu lá no Texas. Aqui alguns exemplos de claraboia. Não, um closet com claraboia, eu acho muito útil, porque imagina, gente, eu vou sair, eu quero saber como está o clima, qual roupa que eu vou escolher. Vocês podem ver aqui pela característica do closet, é um local de clima frio, né? Então, talvez olhar aqui, né, pela claraboia, é possível identificar de forma um pouco mais fácil qual é a roupa que eu vou precisar usar. Bom, e um outro tipo de abertura com captação superior é o átrio. O átrio, muitas vezes, algumas pessoas costumam chamar de domo mesmo ou de claraboia. O que diferencia mesmo o átrio da claraboia e dos domos é que o átrio, ele é uma abertura que é envolvida lateralmente pela edificação. Então, ele é uma estratégia de iluminação para edifícios de múltiplos andares, por exemplo, para pátios, né? No qual o foco não é iluminar o espaço necessariamente que está abaixo dele, mas os espaços adjacentes a ele. É projetado para otimizar a luz do sol nesses espaços adjacentes. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Ó. Esse aqui é um exemplo de átrio, né? Tem vários pavimentos, aqui nesse caso 3 pavimentos, né? Talvez se a gente contar esse último aqui, talvez com uma cobertura, talvez um quarto pavimento, mas todos esses espaços estão iluminados graças à entrada de luz possibilitada por esse átrio. Os shoppings usam muito esse recurso, né, do átrio, mas olha, o átrio também pode ser usado numa edificação residencial. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês já conhecem. Alguém conhece esse espaço aqui? É uma edificação residencial, projeto de Gaudí, lá em Barcelona, a Casa Batlló. Eu cheguei a visitar essa casa lá em Barcelona, gente, é incrível como Gaudí tinha um domínio do uso da iluminação natural. Esse átrio, ele foi concebido para possibilitar a iluminação natural nos espaços, todos os cômodos, né, da casa, esses cômodos abrem, né, as janelas abrem para esse átrio. E vocês podem ver que a abertura é pequena lá em cima, que tem grande disponibilidade de luz, e à medida que você vai se afastando da abertura do átrio, as aberturas vão aumentando o tamanho para aumentar a entrada de luz. Além disso, o efeito de mosaico que ele usa lá em cima é um mosaico mais escuro, e à medida que você vai se afastando, ele vai ficando mais claro para aumentar a reflexão dessa luz e, consequentemente, o aproveitamento maior dessa luz para os espaços interiores. Então, o recurso, né, esse recurso
da iluminação zenital por meio de domos, claraboias e átrios, apesar de não ser tão utilizado em regiões de clima quente, eles podem sim ser utilizados, sempre considerando formas mais adequadas de controle dessas aberturas. Por isso que é muito importante a pesquisa e o aprofundamento para domínio dessa técnica como um repertório de projeto, que pode ser muito útil. Com relação às sheds, né? As sheds são aberturas de captação lateral da luz e também normalmente são fechados com vidro policarbonato, né? E são caracterizados por uma superfície opaca, inclinada, que normalmente complementa a luz, a entrada de luz por meio da reflexão, né, a luz difusa. Então, aqui a gente tem sempre aberturas, né, que podem ter vidro ou não, pode ser aberta mesmo, que permitem a saída de ar também, captação de ar. E a vedação opaca do shed, ela é usada para reflexão e melhoria da distribuição dessa luz de forma difusa. Mas a recomendação é que a distância entre dois sheds, por exemplo, não exceda 1,5 vezes o pé direito do ambiente para buscar o máximo de uniformidade para a luz natural. Então, aqui uns exemplos de sheds, ó, esse aqui é um exemplo lá do hospital, Sara Kubitschek, da rede, né, de hospitais. Bem legal, né, que ele trabalha com essa superfície inclinada, ela não é reta, né, ela é curva, parece um S, né, que faz uma curva muito interessante de movimento. Ó, um exemplo de um shed bem diferente, né, bem que trabalha com inclinações, né, mas é um shed, não deixa de ser um shed. E o shed mais tradicional, né, o famoso dente de serra, né, que é usado muito em espaços de ginásios, né, piscinas e tudo mais. O shed também, dependendo da posição que ele está no espaço, ele pode funcionar como um captor de luz reflexivo, que vai se apropriar, assim como aquele domo que eu mostrei lá no início, aquele domo posicionado bem no final do espaço, ele se apropria da própria parede para otimizar a captação dessa luz e levá-la para os espaços mais afastados dessa abertura. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um shed com elemento reflexivo, e ele é utilizado, por exemplo, no final do ambiente, está aproveitando da parede do ambiente, né? Como complementar a uma iluminação natural, lateral. Ó, aqui o exemplo de um shed com como captor de luz, né, natural, muito interessante. Mas ele também pode levar a luz para outros ambientes, dependendo do projeto, tá vendo? Aqui vai estar o captor, e ele está levando a luz para um corredor, e esse corredor tem uma grade que cria esse fosso, como um átrio, né? Que direciona a luz para ambientes abaixo dele. Por último, nós temos os lanternins, tá? Os lanternins, eles são caracterizados também como a entrada de luz lateral, assim como o shed, mas normalmente, né? Normalmente não, por definição, eles possuem duas faces opostas e iluminantes. Geralmente a laje da cobertura acaba se prolongando, formando um certo sombreamento, né, um beiral, né, para proteger essa cobertura, essa abertura de incidência solar direta. E, por definição, sempre são duas faces opostas. A melhor orientação para climas como o nosso, né, latitudes como a nossa, são orientação norte e sul. Então, é importante que essa abertura sempre fique para norte e sul, que são as fachadas em que o sol está mais alto, mais fácil de ser controlada a entrada de radiação direta. Aqui alguns exemplos da utilização de lanternin, né, bem legal. Essa aqui com telhado inclinado, não necessariamente precisa ser uma laje, né. Ó, outro exemplo, também ele pode ter elementos de proteção, né, que funcionam como filtros para a entrada dessa luz, mas também é um lanternin, isso daqui. E é isso. Espero que tenham gostado e aproveitado o conteúdo da aula. Até o próximo vídeo.